Quanta luz deste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Vamos ver quem vai acertar, hein? Ver quem vai esquecer. Olá, olá, o dia iluminou. Olá, olá, que bom você chegou aqui. Jesus convida pra entrar. Eu, você e quem quiser chegar pra ir, brincar, ouvir, cantar. O amor de Deus, a vida, trazer Jesus no nosso coração. Que bom você aqui, meu irmão. Olá, olá, o dia iluminou. Olá, olá, que bom você chegou aqui. Jesus convida pra entrar. Eu, você e quem quiser chegar pra vir, cantar, ouvir, cantar. O amor de Deus, a vida, trazer Jesus no nosso coração. Que bom você aqui, meu irmão. Que bom você aqui, meu irmão. Que bom você aqui, meu irmão. Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Por mais essa oportunidade, por mais esse reencontro, por mais esse tratamento espiritual. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora e mergulhamos de corpo e alma nesse ambiente de paz, de alegria, de reencontro, de serenidade. É um momento que somos muito mais individualidade do que personalidade. É um momento que, através de um silêncio exterior e interior, vamos nos conectando com a nossa essência, com a nossa alma, nosso espírito, sedento de conhecimento, de informações, que possam ajudar a dissipar a ignorância, ampliar os nossos horizontes, alimentar o nosso espírito numa doutrina que mostra exatamente de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Numa doutrina que consola, que esclarece, que liberta, que olha a todos como irmãos e agradece as oportunidades que nós temos de crescimento espiritual. Sabemos que estamos num planeta de provas e expiações, caminhando para a regeneração, buscando paz, serenidade, sentido e colorido para a nossa vida. Até o momento que todos nós aqui recebemos do plano maior um abraço acolhedor. É uma oportunidade também que os nossos entes queridos que já se encontram no plano maior se aproximem de nós, nos deem um abraço. A presença de médicos, enfermeiros, socorristas, assistentes do plano maior, que nos tratam de forma individual. À medida que estamos participando, refletindo, estamos também recebendo um passe espiritual. E agradecemos a toda a espiritualidade amiga, das mais diferentes denominações religiosas. O nosso muito obrigado por todos. Que assim seja.
A aula de hoje e da semana que vem, está baseada em 2 livros. Nesse livro aqui, Emoções que Curam, tá? E num outro livro da mesma série, Escutando Sentimentos. Então, são 2 livros, Vanderlei Soares de Oliveira, Irmãs do Fogo. Então depois, se no final alguém quiser me dar uma olhada nos livros, está baseado nesses 2 livros. Então a aula de hoje e a aula da semana que vem, Emoções que Curam. E o título desse livro, Emoções que Curam. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Já vamos começar por aí. Questão 919 diz assim: qual é o meio prático e mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Veja. Okay? Então, por isso que o curso nosso chama Conhece-te a ti mesmo. O curso todo baseado nessa questão do Livro dos Espíritos. Tem muito mais assuntos. Então, quando nós falamos da doutrina espírita, ela tem 3 fases. Então ela nasce com o intuito de consolar, depois ela vem esclarecendo, mas a partir do século XXI ela começa a ter uma outra conotação. Continua consolando, continua esclarecendo, mas principalmente nos libertando. Do que exatamente? De nós mesmos. Então nós vamos perceber que o grande problema nem está fora de nós. Está exatamente dentro de nós. Então chega uma hora que nós vamos precisar olhar para dentro de nós mesmos, reciclar o que está dentro de nós mesmos, entender o porquê e as razões. Precisamos dar o start. É como uma escada de infinitos degraus nesse sentido, onde vamos dar o primeiro passo. É o degrau mais difícil, é o mais complicado, porque é muito mais fácil viver no comodismo, é muito mais fácil viver no vitimismo. É muito mais fácil ficar reclamando de tudo a todo momento. É muito mais fácil. É muito mais complicado você entender que não. O mundo está milimetricamente certo como está. É um planeta de provas e expiações. É que nós temos que começar a olhar esse mundo com outros olhos. Não de forma ingênua. A doutrina espírita não nos ensina a ser ingênuo. Muito menos bonzinho. Muito menos bonzinho. A doutrina espírita é baseada em discernimento e bom senso. Uma frase de Allan Kardec que diz assim: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Veja, fé inabalável só é aquela que pode encarar. O que é a razão? É o conhecimento. São as descobertas científicas. Então, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Quando ele escreveu o livro A Gênese, há mais de 150 anos atrás, que é a parte científica da doutrina, ele fez uma colocação muito interessante. Isso há 150 anos atrás. Veja, ele disse o seguinte: porque ele sabia que a espiritualidade que estava assessorando ele também não são infalíveis, são espíritos humanos. Então ele fez essa colocação baseado nisso. Se houvesse algum ponto que a doutrina espírita falasse algo e as ciências falassem outro, e a ciência comprovasse, naquele ponto era para ficar com a ciência. 150 anos se passaram. O que aconteceu com a nossa ciência nos últimos 150 anos? Deu saltos gigantescos. Vocês concordam ou não? Saltos gigantescos. E nenhum ponto que disse na Gênese estava controverso com a ciência. Ele disse há 150 anos atrás. Deixa. Para vocês terem ideia. Okay? É bom senso, é razão, é discernimento, é reflexão, é discussão, é diálogo, baseado em bom senso e discernimento. Então nós estamos na fase do século XXI, é a fase do libertar nesse sentido. Na virada do século e do milênio, que coincidiu a virada do século e do milênio, qual foi a maior descoberta da ciência? Bem no finalzinho ali, ó, estava virando. Qual foi a maior descoberta da ciência no finalzinho do século XX?
foi exatamente aquilo que ela não descobriu. Como transformar um ser humano feliz? Ela não conseguiu. Ela não conseguiu. Com todo o avanço científico em todas as áreas do conhecimento humano, o ser humano entra no século XXI depressivo. Níveis de suicídio alarmantes. Com todo o acesso à informação, com todo o acesso à tecnologia, com todo tipo de liberdade. Então, o que a ciência não descobriu no final do século? Como transformar um ser humano em uma pessoa equilibrada? Com tantas facilidades. Com tantas facilidades. Veja. E não descobriu até hoje. Já passaram 25 anos. Porque isso não é da alçada da ciência. Isso é uma questão espiritual. Não é uma questão científica. Mas as ciências não conseguiram descobrir isso. Ok? Então, vamos lá. Emoções que curam. Primeira coisa é entender que emoção é uma coisa, sentimento é outra. Não podemos confundir as duas coisas. São conceitos completamente diferentes. A emoção, a palavra emoção, vem de um verbo latino chamado emovere. O que significa? Sair, deslocar. Então, a emoção vem dessa palavra latina, desse verbo latino, que significa para nós exatamente isso. Sair, mover, afastar. É algo que sai. Emoção é isso. É algo instintivo, extremamente rápido, incontrolável. Estou falando de emoção, não estou falando de sentimento. Mas de onde veio as emoções? São 5 emoções que nós temos, são chamadas de emoções primárias, faz parte do nosso instinto de conservação, instinto de sobrevivência, e elas vieram do reino animal. Então não foi o ser humano que criou essas emoções. Os animais têm essas 5 emoções. Primeiro vieram 3, depois vieram mais 2. Então o reino animal vive essas emoções. Nós temos um corpo animal, não temos? O nosso corpo é animal. O último elo de animalidade da Terra chama corpo humano. Então, o nosso corpo é um corpo animal. Então, as 5 emoções básicas, primárias, que nós temos, vieram do reino animal. Quais são elas? Raiva, amor, medo, depois, tristeza e alegria. Por que depois? Porque vieram as 3 primeiro, depois vieram as 2. Elas estão aqui, exatamente aqui, ó. Então nós temos 5 emoções básicas que vieram do reino animal, estão no nosso corpo. Não tente lutar contra elas, elas fazem parte do instinto de conservação. É um estado afetivo intenso, não racional. Veja, não dá tempo. Quando você viu, você já está com raiva. Estou falando da raiva, não estou falando do ódio, não estou falando da mágoa, não estou falando do ressentimento. Isso são sentimentos. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. E as emoções são extremamente positivas. São extremamente positivas. Não tem nada de errado com essas emoções. Porque senão elas não estariam na natureza. Simples assim. Então elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Então sentir raiva de uma situação é normal? É normal e saudável, inclusive. Normal, saudável e natural. O natural vem de natureza. Então não queiram bloquear a raiva, o medo, o amor, a tristeza. Primeiro que nem tem como. Isso acontece em uma fração de segundo. Acontece em uma fração de segundo. Então isso são emoção. Sentimento. Então se agora eu sei o que significa a palavra emoção, agora eu sei qual é o conceito da emoção, o que é sentimento? O sentimento é um produto de uma emoção. Então o sentimento é o produto de uma emoção, uma experiência subjetiva. Aqui é objetiva, aqui é subjetivo, durável e não explosiva. O sentimento é um produto de uma emoção, é uma experiência subjetiva. Por que subjetiva? Porque cada um vai sentir de um jeito. Todos vamos sentir amor, todos vamos sentir raiva, todos vamos sentir medo, todos vamos sentir alegria, todos vamos sentir tristeza. É igual, isso é igual para todos.
Isso chama-se emoção. Mas sentimento? Sentimento é o produto de uma emoção. Ele é subjetivo, não explosivo, é racional. Entenderam? Portanto, quem tem esses dois conceitos muito bem definidos dentro de nós. Porque na constelação das emoções é que vão aparecer outros sentimentos. Então nós não sofremos pela emoção. Ninguém sofre por medo, por raiva, por amor, por alegria, por tristeza. Não, não. Nós sofremos por aquilo que nós construímos em cima disso. Nós construímos em cima disso. Então, por exemplo, alguém já ouviu falar de algo chamado ansiedade? Já ouviram falar alguma coisa parecida com isso, pelo menos? Isso é um híbrido do medo. É um híbrido do medo. Veja. Então, é uma emoção híbrida. Híbrido do medo. Então, cada emoção tem uma série de outras emoções atreladas, que na verdade são sentimentos. Emoções híbridas são sentimentos atrelados a uma emoção básica. Uma constelação de emoção, que são sentimentos baseados em uma emoção. Mas isso é a próxima aula, calma. Não fiquem ansiosos por isso. Não fiquem ansiosos por isso. Por isso que essa aula será dada em 2 etapas. Para que a gente possa entender todo esse processo que está acontecendo conosco, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo, porque esse problema não é nosso. É um problema do ser humano. E aonde estiver ser humano, teremos essa situação. Teremos essa situação. Então vamos lá, alguns conceitos. Primeiro, estamos na era dos mendigos emocionais. Tem algumas frases que vão cair na prova. Está aqui, ó. Que precisam de muito para sentir pouco. Estamos na era dos mendigos emocionais, que precisamos de muito para sentir pouco. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre. E por mais que as pessoas façam, nunca estamos satisfeitos. São mendigos emocionais. Isso é mundial, esse fenômeno é mundial. Está acontecendo com seres humanos. Está acontecendo com seres humanos. Isso é um problema interno nosso, não é externo. Sofremos de obesidade emocional. Muita mágoa, muito ressentimento, muito ódio, muita ansiedade. Veja, excessos de sentimentos dentro de nós. Então nós estamos, quando eu falo estamos, eu estou falando do planeta Terra, dos 8,5 bilhões de habitantes. Todos estamos sofrendo de obesidade emocional. Somos agiota da emoção. Somos todos agiotas da emoção. O que é ser um agiota da emoção? Nos doamos, mas cobramos juros emocionais exorbitantes. Eu faço, mas eu quero no mínimo triplo, ou quádruplo, ou quíntuplo. Eu até faço, mas eu quero que aquilo retorne para mim 3, 4, 5 vezes mais. Isso não é agiota? Estamos sendo agiotas da emoção. Somos seres racionais? Não. Nunca fomos. Então aquele conceito que a gente tinha, que os animais eram irracionais e nós éramos racionais, lembram disso? Isso ficou para o século XX. No século XXI o conceito já é outro. Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. Sim, nós nos movimentamos através das nossas emoções, não da nossa razão. E aonde que nós sentimos as nossas emoções? Em que região do corpo nós sentimos as nossas emoções? Na região do cardíaco. Tanto, para vocês terem uma ideia, como nós somos seres emocionais, que quando nós nos referimos a nós colocamos a mão no peito, na direção do coração. Não é isso que a gente faz? Fala comigo. Por que não é fala comigo aqui? Fala comigo aqui. Não é assim? Nunca repararam esse gesto inconsciente nosso, provando que nós não somos seres racionais? Nós somos seres emocionais? Quando nós nos referimos a nós, colocamos a mão no peito e na região do coração. Veja.
Porque nós somos as nossas emoções, nós somos os nossos sentimentos. Veja, inconscientemente, nós já estamos mostrando que nós não somos racionais, nós somos emocionais. Somos seres emocionais. Nós nos movimentamos através das emoções e dos sentimentos. Então, mas primeiro eu tenho... Não, a razão existe, né? É a razão que vai, de alguma forma, começar a coordenar as emoções. Você vai sentir primeiro e a razão vem depois. A razão não vem antes. Então você está com um sentimento contraditório dentro de vocês. Já tiveram sentimento contraditório? Pensei que era só eu. Ufa, essa passou perto. Então quando você tem um sentimento contraditório, a razão que entra. A razão vem depois. Primeiro veio o sentimento contraditório. Então, nós vamos usar a razão depois. Então, quer dizer, nós não somos racionais. Eu vou sentir isso? Exato. Eu vou sentir isso? Não, eu já estou sentindo isso. Aí a razão fala, calma, vai devagar, não é bem assim. A razão veio depois. Se fôssemos seres racionais, eu ia pensar no que eu vou sentir. É assim que funciona? Eu penso no que eu vou sentir? Não, eu sinto primeiro, depois eu penso. Então nós somos seres emocionais. Emocionais. A gente bate e depois pede isso. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Ok? E aí, olha que sigla interessante essa daqui. Padecemos, sofremos de uma sigla GEEI. Todos nós padecemos dessa sigla. GEEI. Gasto de energia emocional inútil. Padecemos ou não padecemos? Às vezes ficamos dias, ou semanas, ou meses com aquilo fervendo dentro da gente. Ficamos ou não ficamos? Com aquilo fervendo, literalmente falando, fervendo dentro da gente. Gasto de energia emocional inútil. E quantas vezes nós criamos uma expectativa do pior e aquilo não acontece e você fica chateado ainda? Já fizeram isso alguma vez ou não? Nós criamos uma expectativa do pior, e aquilo não acontece e você fica chateado ainda que não aconteceu o pior. Sofri à toa. Não é assim? De repente alguém está sofrendo lá no domingo à noite por causa da segunda-feira, nem dorme de noite, e a segunda-feira, normal, foi melhor do que o domingo. Já fizeram isso alguma vez ou não? Quantas? Perceberam? Gasto de energia emocional inútil. Sofrendo por problemas que não são nossos. Já fizeram isso alguma vez ou não? Vocês já sofreram por problemas que não são de vocês? Gasto de energia emocional inútil. Veja. Conhece-te a ti mesmo, entenda o que está acontecendo com você. Separa uma coisa da outra. O que é seu e o que não é seu. O que você pode ajudar, se você vai ajudar, ajude racionalmente. Se você tiver que ajudar, é a razão, nunca a emoção. Aí entra 51% de razão, 49% de emoção. Qualquer decisão, sem exceção, qualquer decisão que eu tiver que tomar, sempre terá que ser na base da razão. A razão vem depois da emoção. Então eu tenho que ser sempre 51% de razão, 49% de emoção. Qual é a diferença? Pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. Quando eu tomo uma atitude, uma decisão baseada na razão, dói muito. Dói. Razão é razão. Ok? Porém, à medida que o tempo vai passando, essa dor vai diminuindo. Porque razão é razão. Toda vez que eu tomo uma decisão baseada na emoção, não dói nada. Mas à medida que o tempo vai passando, a dor vai aumentando. Entenderam ou não? É assim que funciona. Então nós somos seres emocionais, porém quem toma decisão não é a emoção, é a razão.
Para tudo, simplesmente para tudo. Não dá para ser 50-50, quando a gente estiver no degrau de cima é 50-50. Quando a gente estiver no degrau de cima. O degrau de cima trabalha 50-50. Nós não trabalhamos 50%. E por que não? Porque somos carentes, porque não trabalhamos o amor próprio, porque trazemos vazio existencial. Aí você vai tomar decisões baseado nisso. Na autocarência, na falta de auto-amor, de falta de consideração, de falta de respeito por si próprio. Aí você vai tomar uma decisão baseada nisso. Olha a base de sustentação. A razão não. A razão você vai tomar a decisão baseada na razão. Ok? Vamos lá. Reeducação emocional centrada no auto-amor, agora num gráfico XY. Então, nada como colocar uma reflexão num gráfico XY, para ficar mais fácil. Esse gráfico XY é a questão 909 do Livro dos Espíritos, que eu vou estar lendo para vocês aqui. Então, reeducação emocional centrada no auto-amor, a questão 909. Diz lá, é uma das questões mais doídas que tem do Livro dos Espíritos. 909. 909. O homem, aqui o homem é ser humano, tá? Não é, viu, mulheres? Não é só o homem não, tá? Aqui o homem como gênero, ser humano. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Olha a pergunta que Allan Kardec fez no Livro dos Espíritos há mais de 160 anos atrás. O homem poderia vencer suas más tendências pelos seus esforços? Resposta: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Ainda bem que ele falou isso no século XIX. Perceberam? Então, baseado nisso, colocamos essa questão num gráfico XY, para entender um pouco melhor essa situação. Temos aqui a linha horizontal, X, vamos chamar de tempo. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. E a coordenada vertical, Y, vamos chamar de esforço próprio. Intensidade 1, intensidade 2, intensidade 3, intensidade 4. Então nós já sabemos que temos um tempo e temos uma intensidade. O quanto eu vou me esforçar para regenerar aquilo que está degenerado. E quando nós falamos no planeta de provas e expiações, para regeneração, o que é regeneração? O que está degenerado. Eu preciso regenerar o que está degenerado dentro de mim. O que está? De repente eu sou uma pessoa explosiva. De repente eu sou uma pessoa impaciente, com uma ansiedade fora do controle. Então todos nós temos que identificar em nós o que está degenerado para entrar num processo de regeneração. Regeneração significa isso. Cada ser humano olha para dentro de si, vê o que precisa ser melhorado e aí ele vai aplicar a vontade. Não é instantâneo isso, é um processo, mas aplicar a vontade. E quanto mais ele esforça. E como é que ficou isso no gráfico? O ponto zero é identificar. O ponto zero é eu identificar que realmente existe algo dentro de nós que precisa ser melhorado. Tem algo que já está encaminhando, tem algo que já foi superado. Mas existem situações dentro de nós ainda que necessitam, daqui para frente, olhar com outros olhos. E me empenhar nesse sentido. Não é para provar nada para ninguém, muito menos para a espiritualidade superior. É para mudar a frequência vibratória. Isso vai fazer com que eu mude a frequência vibratória. É o esforço próprio. Tem uma outra frase que diz assim, para o Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita
pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Veja, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. A palavra-chave aí é esforço. Não é aquele que já fez, mas aquele que está se esforçando. Que leve 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, isso não é o problema. Essa não é a questão. É a questão que toda vez que eu me esforço, que eu uso da vontade, eu reduzo o tempo. Então veja, se eu me esforçar muito pouco, intensidade 1, vou me esforçar o mínimo. Já reconheci o ponto 0 aqui, já reconheci, já sei. Por isso que as doenças estão personalizadas. Elas são parecidas na forma, às vezes são parecidas no tratamento, porque o corpo é o mesmo, é composto das mesmas moléculas, mas por que um tratamento aqui não dá certo aqui, se é a mesma doença? Por que uma medicação aqui faz efeito e aqui não faz efeito? Por que aqui precisou de um tratamento alternativo e aqui não? Porque as doenças, elas estão personalizadas. O problema não é a doença do doente, mas o doente da doença. Entenderam? Então o problema não é a doença do doente, mas é o doente da doença. E essa doença está exatamente, eu vou chamar de emoções, mas na verdade são sentimentos. São as emoções híbridas. Então quando eu me esforço muito pouco, quase nada, eu vou levar o tempo 4, eu vou levar mais tempo. Eu estou me esforçando pouco, eu vou levar o tempo maior. Aí eu vou me esforçar um pouco mais, eu diminuo esse tempo. Aí eu vou me esforçar um pouco mais, eu diminuo mais ainda esse tempo. Vou me esforçar além, diminuir esse tempo. Então veja, quando eu me esforço 1, o tempo é 4. Quando eu me esforço 4, o tempo é 1. Então, quando eu me esforço 2, o tempo é 3. Quando eu me esforço 3, o tempo é 2. Veja, é uma escolha isso é livre-arbítrio. Exatamente, eu tenho uma situação, todos temos, qual vai ser meu nível de esforço que eu vou fazer? Quanto mais eu me esforçar, menor vai ser o tempo. Quanto menos eu me esforçar, maior vai ser o tempo. Essa é a relação. Eu posso levar 2, 3, 4 existências para resolver uma questão. Como eu posso ter resolvido aquela questão em 5 anos? Eu levei 500 anos. Mas é livre-arbítrio, é escolha. Quando se fala num planeta de provas e expiações, 7.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo, teve espíritos que já no primeiro milênio já tinham acordado para algumas coisas. No primeiro milênio. Outros no segundo milênio. Outros no terceiro. Outros no quarto. No quinto. E nós estamos no primeiro século do último milênio. Tudo bem, sem problema, ok? Mas estamos no primeiro século do último milênio. Porque o planeta Terra, neste período, nos próximos séculos, já vai estar virando para a regeneração. E é uma questão de vibração, não é uma localização geográfica. De vibração. Regeneração é uma vibração. Aí quando você fala em vibração, planeta de regeneração, como todos os mundos, ele é dividido em 5. Tem a regeneração bebê, tem a regeneração criança, tem a regeneração adolescente, tem a regeneração adulto e tem a regeneração terceira idade. Vamos falar. Todo mundo, todos os mundos são divididos em 5. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Alguns estão no planeta de provas e expiações adolescentes, bem adolescentes mesmo, literalmente falando. Revoltados, assim, exigentes, cobradores. Outros já estão na fase adulta, provas e expiações. E outros já estão na fase sábia, provas e expiações, ou terceira idade. Veja. Eu posso sair da provas e expiações na fase terceira idade, vamos dizer assim, ou adulta, e ir para a regeneração não infantil ou adolescente. Já posso ir para outra. Eu posso pular essas fases. Entenderam? Porque é uma questão de frequência vibratória. Frequência, não é que eu estou queimando, é que eu já estou aprendendo algumas lições
porque eu não vou precisar mais passar por elas. Eu já aprendi. E se tiver que passar, não vou sentir quase nada. Então, quando se fala em tempo, lembra dos 3 tempos que nós conversamos semana passada? Cronos, de cronológico, Kairos, que é o espiritual, e o terceiro tempo, tempo de Deus. Ok? Tempo de Deus. Tempo em que as coisas acontecem. Que as coisas acontecem. Aliás, uma perguntinha básica. Do que nós temos controle? Do que nós temos controle? Nem a nossa emoção a gente controla. A emoção não, realmente. A gente vai tentar controlar os sentimentos ou as emoções híbridas. Mas está aqui. Então veja, nós não temos controle de absolutamente nada. Nada, 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 absolutamente nada. O que você pode fazer é controlar as suas reações frente a situações que você não tem controle. Entenderam? De repente começa a chover muito forte. Não tem como impedir isso. Mas eu posso pensar o que eu vou fazer na chuva. Adianta brigar, xingar? Não. Não vai resolver nada. Então, na maioria das vezes, acontece uma série de situações conosco que nós não temos controle, que faz parte de uma série de eventos, mas eu consigo controlar o que eu sinto em relação àquilo. Não exatamente na emoção, mas no sentimento. No sentimento. De repente você está num trânsito e para tudo. Para tudo. Sem previsão de resolver aquilo. Já aconteceu isso com vocês? O que eu faço nesse momento? Grito, berro, xingo? Não vai resolver nada. Não vai resolver absolutamente nada. Eu tenho que encontrar algo naquele momento que me mantenha calmo frente àquela situação. Que está fora do controle. Então a nossa vida é uma sucessão de situações fora do nosso controle, e que nós não sabemos administrar. Por exemplo, ansiedade. Um dos conceitos da ansiedade, querer controlar o incontrolável. Querer controlar o incontrolável. Prever o que vai acontecer e já tomar as decisões hoje. O que vai acontecer amanhã, semana que vem, mês que vem, o ano que vem, e achar que as coisas vão sair exatamente, milimetricamente, do jeito do programado. Às vezes sai até melhor. Às vezes sai até melhor. Então, quando você coloca isso aqui, dentro desse processo, nós vamos perceber que energia, somos uma energia. Tudo é energia no universo. Nós somos uma energia pensante. A diferença é que nós somos uma energia pensante. Mas nós somos energia. Tudo no universo é energia. Então, nós estamos envolvidos de energia, somos energia. Então, energia, no nosso caso, falando de emoções e sentimentos, é o produto da nossa vontade multiplicado pelo nosso sentimento. Veja, essa fórmula aqui, ó. A energia da qual eu estou envolvido, que faz parte da minha aura, é o produto, a energia da minha vontade multiplicado pelos meus sentimentos. Veja, nós temos um oval fluídico, todos nós temos um oval fluídico. E nesse oval fluídico que todos nós temos, você tem pessoas que você escolheu amar e odiar, que convive dentro de você, ou no entorno de você, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que une mais? O amor ou o ódio? Pergunta boa, né? O que une mais? O amor ou o ódio? O ódio. Porque o amor liberta. Entenderam? O ódio acorrenta. Ao ponto que um inimigo ocupa mais tempo na nossa cabeça do que o nosso amigo no coração. Sim ou não? Um inimigo, entre aspas, o que é um inimigo? É um amigo disfarçado, ok?
um inimigo ocupa mais tempo na nossa cabeça do que um amigo no coração. Então você se lembra daquela pessoa que te prejudicou, mas você esquece facilmente as 10 que te ajudaram. Veja, olha que incoerência. Olha que incoerência. Você é capaz de esquecer 10 pessoas que te ajudaram nos últimos 30 dias, mas você não esquece da pessoa que te prejudicou. Ela foi só uma. E por que será que nós fazemos isso? Porque somos analfabetos emocionais. O analfabetismo emocional ou afetivo, o analfabetismo afetivo é muito maior, mas muito mesmo, do que o analfabetismo intelectual. Mas é muito maior. Nós somos analfabetos emocionais. Nós não sabemos o que acontece conosco. Veja, nós nos deixamos se envolver por emoções que não são nossas. De repente alguém vem comentar algo de uma terceira pessoa com você, que você não conhece, nunca viu, e de repente também não gosta daquela pessoa. Veja, você passa a não gostar de uma pessoa que você não conhece, por causa de um comentário, de uma situação. E para tudo, anotem porque vai cair na prova, para tudo, existem 3 verdades. Para tudo. A minha, a do outro e a verdade. Veja. Porque a minha interpretação do fato, o outro tem a interpretação dele do fato. E o que realmente aconteceu. E o que realmente aconteceu. Que é a verdade. Então, o que significa que nós interpretamos tudo. Nós não enxergamos nada. Nós interpretamos tudo de acordo com as emoções que nós temos dentro de nós. Se você tem emoções desencontradas, você faz uma distorção cognitiva de tudo que está acontecendo. Por isso que diz que a dor é inevitável. Exato. É livre-arbítrio. Dor é inevitável, dor faz parte. A dor faz parte. Ela não é uma lei universal, ela cabe para o mundo de primitivo, provas, expiações e início de regeneração. Depois a dor deixa de existir. Por isso que ela não é uma lei universal como a lei do trabalho, a lei da sociedade, a lei da reprodução. A lei da dor serve para o mundo primitivo, por causa de uma transformação da matéria, no mundo de provas, expiações e o início de regeneração. Repetindo um conceito sobre dor. A dor no reino animal é fruto da imaturidade anímica. A dor no reino animal é fruto da imaturidade anímica. O que significa? Ali é um princípio espiritual em constante transformação na matéria. Então a dor, para eles, faz parte desse processo. É fruto da imaturidade anímica, da alma deles. Da imaturidade. Eles são princípios espirituais, eles não são espíritos. A dor, no reino nominal, é fruto da imaturidade moral. A dor, no reino nominal, é fruto da imaturidade moral. A dor intensa, ela tem prazo. A dor intensa, 90 dias. A dor intensa. Passou disso, já não é mais dor, é sofrimento. Você transformou a dor em sofrimento. Por exemplo, a morte de um ente querido, todos nós vamos sentir, claro, evidente, é natural isso. Essa dor intensa vai durar dentro de você 90 dias. Alguns é 30, outros 60, outros 90 dias. Mas você vai sentir aquilo, que é muito recente. A partir disso, essa dor intensa, ela tem que ir amenizando. Vai virar saudades. Ótimo, excelente, isso faz parte. Mas se ela continuar com a mesma intensidade fora esse prazo, não é mais dor, é sofrimento, é livre-arbítrio. É uma inaceitação. É uma rebeldia. Passou disso, você vai sentir? Sim, mas ela vai minimizando. É natural e saudável. Fica a saudades. Fica a saudade. Aliás, quando nós falamos em velório, existem 2 tipos de choro no velório.
No velório existem dois tipos de choro. Primeiro choro, não falou carpideira, né? Tô falando, né? Aquele é pago, né? Aquele é diferente. Né? No velório existem dois tipos de choro. O choro das saudades, que é silencioso. Para quem não sabe, o choro das saudades é silencioso. E o choro da culpa, que é escandaloso. Veja. O choro da saudade é silencioso. O choro da culpa é escandaloso. É culpa, é alguma coisa que mal resolvida ali. Então faz toda aquela situação. O choro da saudade é silencioso. E é normal, é natural e saudável. Não tem nada de errado. Isso não atrapalha em nada o espírito desencarnado. Muito pelo contrário, até ajuda. O choro das saudades. Ok? Então veja, 90 dias, por que eu trouxe o tema morte? Porque uma das maiores dores que um ser humano pode sentir é a morte de um ente querido. E a doutrina espírita nasce exatamente desse ponto. Todas as religiões, isso não é uma crítica, mas todas as religiões param no fenômeno morte. O que elas tentam falar dali para frente era melhor que não falasse nada. Se elas não falassem nada, era melhor. A doutrina espírita começa no fenômeno morte. Ela começa exatamente nesse ponto. Ela veio exatamente para nos explicar. Ela veio para nos tirar a dor? Não. Ela veio para nos ajudar a administrar a dor. Consolar. Ok? Esclarecer. E libertar. Dá para colocar o sofrimento numa fórmula matemática? Dá. S igual a R ao quadrado. S de sofrimento igual a resistência ao quadrado. A gente multiplica aquela resistência por ela mesma. De uma inaceitação da vida como ela é, dos fatos como acontecem, das situações como elas surgem. Você multiplica aquela sua rebeldia, aquela sua resistência por ela mesma. Isso gera um sofrimento. Ele tem data para acabar? Não. Mas ele acaba. E quando será que o sofrimento acaba? Quando você cansa. Pode levar 10 anos, 50 anos, 100 anos, 500 anos, uma hora você para e cansa. Você entende, mas com todo esse tempo vai chegar uma hora que você vai entender. Mas primeiro veio o cansaço. Precisamos passar pelo sofrimento? Não. Porque o sofrimento é livre-arbítrio. Dor é impulso evolutivo. Dor é impulso evolutivo. Aí nós temos a classificação da dor. Vamos lá. Dor evolução, de fora para dentro, que independe da nossa vontade. A dor evolução, todos os seres vivos estão inseridos. A dor evolução. Todos os seres vivos, todos, estão inseridos numa dor classificada como dor evolução. O próprio nome já é explicativo. Segundo nível de dor. Dor expiação. Se a outra era de fora para dentro, essa é de dentro para fora. Isso só os seres humanos têm essa dor. Os animais não têm essa dor. Os animais não têm essa dor. É a dor expiação. Segundo nível de dor. Terceiro nível de dor. Dor auxílio. Promovida pela espiritualidade superior. Promovida pelo nosso anjo da guarda para evitar um mal maior em nós. Quando o amor não resolve, a dor vem. Então ele vai tentar de todas as formas para que a gente não passe por aquela dor. Mas depois de todas as formas não resolvidas, é a dor que ele traz. É a dor auxílio. E a terceira, quarta, desculpa. Dor sublimação. Dores de grandes almas. Ali são missionários. Eles vêm para passar determinadas situações para nos servir de exemplo. Eles vão se aprimorar ainda mais, mas eles não é uma expiação, é uma missão. É simplesmente uma missão. E eles sentem essa dor de forma diferente, tá? Interessante que a dor,
Nós temos um cérebro só, mas ele é dividido em 3 andares: subconsciente, consciente e superconsciente. Reptiliano, do meio é sistema límbico, mas tem um outro nome. Depois tem o córtex e o neocórtex. Neocórtex tem a ver com o nosso lado ser humano, com o melhor que nós temos. O neocórtex. Então esses espíritos sentem a dor no neocórtex. A intensidade da dor que eles sentem é bem menor do que alguém que sente no reptiliano. A mesma situação. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, porque o meu fardo é leve. Veja, significa que com Jesus, com a espiritualidade superior, é o neocórtex. Isso a ciência de hoje já está comprovando. Já existem estudos científicos comprovando que pessoas que trazem em si espiritualidade, não importa rótulo, mas as pessoas que trazem em si espiritualidade superam dores de uma forma diferente. Sofrem menos com a situação, porque estão trabalhando o neocórtex. Pessoas muito instintivas, trabalham o reptiliano, o próprio nome já diz. É o primeiro cérebro que se formou em nós. Réptil, instinto de conservação. Então nós que vamos decidir qual dos 3 níveis nós vamos administrar as nossas dores. No reptiliano, no córtex ou no neocórtex. Quanto mais espiritualizados, isso é uma frase de Emmanuel, quanto mais espiritualizados, menores são as nossas dores. É uma frase de Emmanuel. Nós vamos estudar, vai ser uma aula inteira para falar sobre o cérebro triuno. Vai ser uma das nossas aulas será o cérebro triuno. Eu vou explicar isso em detalhes daí. Como funciona nos 3 níveis. Nos 3 níveis. Aí você tem 3 cientistas que escreveram esse livro, um livro dessa grossura, mas a aula já está pronta. Ela tem autografado, tá? Ela tem autografado. Eu não tenho autografado. Mas não sei nada, não adianta nada. Quando você, no caso do Cristo, ele passa os seus sofrimentos físicos. Só. Esse sofrimento físico também é amenizado? É exatamente isso, é amenizado. Amenizado. Sim, exato. As nossas dores. Agora é uma pergunta. As dores físicas? As nossas dores. Quem que dói mais em nós? Uma dor física ou uma dor emocional? Veja. As dores emocionais doem muito mais do que uma dor física. Como ele não tinha dor emocional, okay? Não serve. Ok? Então não que ele não tenha sentido dor física, estava no corpo. Sim, eu queria saber se havia... Havia, porque ele estava trabalhando o neocórtex, o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo. Coração partido é mais que um Isso é música, inclusive. Veja. Vamos voltar aqui. O amor, nas suas 3 instâncias, né? O tema amor, ele é infinito. Dá para olhar para esse tema de 100 formas diferentes. O amor tem 3 instâncias. A instância subjetiva, a instância objetiva e a instância imponderável. Veja, o ser humano trabalha o amor dentro dele 3 instâncias diferentes. A subjetiva, a objetiva e a imponderável. O que é a instância subjetiva? A primeira, o amor a si mesmo. Ela é subjetiva. Não tem como você visualizar isso. Não tem como você sentir com 5 sentidos físicos. Não tem como você mensurar isso. Então, quando fala que é subjetiva, é porque não tem como você mensurar isso. Não tem como você medir isso. Então, a primeira instância é subjetivo, o amor a si mesmo. A segunda instância é objetiva. É o amor pelo próximo. É palpável, é visível, tem nome. Veja, olha que diferença da primeira. Então a segunda instância é o amor com o próximo. Então ela é
objetiva. Dá para você mensurar, você tem uma ideia, você tem uma imagem, você tem uma situação, você tem algo que para você é visível de alguma forma, nem que seja uma foto. Então ela é objetiva, porque ela é mensurável. E a terceira instância é chamada de imponderável. O que é imponderável? Deus e toda a criação. Quando você olha para o universo, quando você olha para a natureza, quando você olha, você fala, é imponderável isso. É quase que é muito além da nossa capacidade intelectiva. Ultrapassa a nossa capacidade intelectiva a criação. Do micro ao macro. Dos infinitamente pequenos aos infinitamente grandes. A todas as formas vivas que existem no planeta Terra. A todas as formas. São milhares, eu não estou exagerando. A maior parte está nos oceanos. Nós somos uma. Entre milhares, nós somos uma do planeta Terra. E nos achamos, ok? Então veja, só no planeta Terra existem milhares de seres vivos. Milhares. Mais da metade disso não foi nem catalogado ainda. Não foi nem descoberto ainda. Não existe registro, só sabem que existem. E nós somos uma delas. Então, esse amor imponderável é esse amor pela criação. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de natureza, você pode chamar de universo, você pode chamar da forma que você quiser. Mas não existe nenhum ser humano no mundo que não olhe para tudo isso e fique admirado com a natureza. Não existe. Veja. Então, o amor dentro de nós trabalha essas três instâncias. Então, à medida que você vai entendendo tudo isso, é que nem quando nós falamos do agradecer em terceiro nível. Quem aprende a agradecer no terceiro nível, começa a encontrar a felicidade. Veja, o terceiro nível de gratidão, lembram? O primeiro nível não é exatamente gratidão, é educação. Você vai em qualquer lugar, as pessoas fazem qualquer coisa para você, você fala muito obrigado. Isso não é gratidão, isso é educação. Tem que ser. Acontece algo esporádico na vida da gente, que você agradece também. Isso não é gratidão, isso é reconhecimento. Agradeçam, mas não é exatamente gratidão. Isso é reconhecimento. E o terceiro nível é chamado de gratidão, quando você não tem nada externo. Nenhum acontecimento, nenhum fato, e você sente gratidão pela vida. Gratidão pela vida. Veja. Então, o agradecer é o primeiro passo para quem quer encontrar a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade, mas por onde eu começo? Agradecendo. Esse é o primeiro passo, agradecendo. Por aquilo que você tem, por aquilo que você é, neste momento. Amanhã é outro dia. Já pararam para pensar que onde Deus nos plantou, Ele confia 100% em nós? E não tem ninguém no universo melhor do que você para fazer aquilo que você está fazendo? Por isso que Ele te colocou ali. Porque Ele confia 100% em você. É você que não confia em você, mas que Deus confia em você, você confia. Veja. Então entender que essa existência, essa aqui, é a melhor de todas. De todas que nós já tivemos. Esta é a melhor de todas as existências que eu tive até então, que nós tivemos até então. Por quê? Porque essa é a somatória de todas as outras. Todas você aprende. Chega uma hora que você está o melhor que você poderia ser. Mas como eu consigo isso? Agradecendo. Então, quem aprende a agradecer, esse agradecimento do terceiro nível, começa a trabalhar o quê? Os seus sentimentos. Porque quem agradece mais, reclama menos. Veja, quem aprendeu a agradecer, reclama menos, exige menos, cobra menos, porque ele reconhece
que a vida é uma dádiva de Deus. Mas a qualidade de vida não depende dele. Veja, a vida é uma dádiva de Deus, isso é inquestionável, isso é indiscutível. A vida é uma dádiva de Deus, mas a qualidade de vida não depende dele. Veja como ele ampara, como ele alimenta, como ele protege toda a natureza. Veja. Por quê? São princípios espirituais em evolução. Precisa desse amparo, precisa dessa ajuda, precisa dessa coordenação. São os nossos irmãos mais novos. Mas nós, que já somos seres conscientes, nós não podemos pedir determinadas coisas para ele, porque cabe a nós. O que nós não podemos pedir para Deus? Qualidade de vida. Porque aí vem a frase: o que você está fazendo te leva aonde você quer chegar? Veja, o que você está plantando? O que você está plantando hoje? Anotem. Hoje somos agentes, amanhã seremos recipientes. Veja. Hoje nós somos agentes, amanhã seremos recipientes. Veja. Então Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio por amor. Nós criamos o determinismo pela lei de causa e efeito. Veja. Deus nos deu o livre-arbítrio por amor. Nós criamos o determinismo pela lei de causa e efeito. Veja. Então a qualidade de vida não depende de Deus. Para nós não depende de Deus. Depende de nós. Nós não podemos pedir para Ele qualidade de vida. Porque Ele já nos deu a vida. Ele já nos deu orientadores, nossos irmãos mais velhos. Não importa a forma, não importa a cultura, não importa o rótulo, não importa nada disso. Não importa nada disso. Mas nós somos assessorados pelos nossos irmãos mais velhos, que nos dão exemplos, para sermos seres humanos. O planeta Terra é um planeta para anjos? Não. É um planeta para seres humanos. Então os exemplos vêm para ser seres humanos. Quando se pega a questão 625 do Livro dos Espíritos, que fala sobre Jesus, ele foi o melhor ser humano que já existiu. Veja. Ele foi um ser humano na acepção da palavra. Separe Jesus daqueles fenômenos que chamamos de milagres. Separe isso dele. Ele como ser humano, o dia a dia dele. Ele foi o melhor ser humano que já existiu. Veja. Então ele nos deu o exemplo de ser humano. Ele se vestia como qualquer pessoa, se alimentava como qualquer pessoa, falava a língua da época, o dialeto da época, participava das festas como qualquer pessoa. Ele não era diferente. Externamente ele não era diferente em nada. Então o grande se fez pequeno para que os pequenos se tornassem grandes. O grande se fez pequeno para que os pequenos se tornassem grandes. De que forma? Ser humano. Ser um ser humano. Ele nos ensinou a olhar o mundo com os olhos de seres humanos. E é muito bem retratado naquela série The Chosen. Essa série que tem mostra exatamente isso. Né? Por ele como ser humano, que é a questão 625. Qual é o tipo mais que perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo? É a resposta mais curta e a única resposta do Livro dos Espíritos que não tem vírgula. Olha, interessante. Porque o Livro dos Espíritos tem um problema, não sei se vocês sabem disso. Tem um defeito de fábrica. Porque todas as respostas têm vírgula. Quando você acha que você entendeu, aí eles põem uma vírgula, aí você não entendeu mais nada. Porque é depois da vírgula que eles explicam algumas coisas. Aí que faz com que você reflita e pense. A única pergunta e a única resposta que não tem vírgula é a 625. Que ele responde, Jesus. Por que não respondeu Cristo? Por que a espiritualidade não escreveu Cristo ali?
Porque Jesus era o ser humano. O Jesus era o ser humano. O Cristo é uma outra situação. Nós não tínhamos referência de Cristo, nem adiantaria colocar. Mas colocou, resposta, Jesus. Jesus como ser humano. Jesus como ser humano. É tirar o Jesus da cruz, tirar o Jesus, né? Colocar no chão, colocar do nosso lado, caminhar junto. Caminhar junto. Veja. Então trabalhar as emoções é exatamente isso também. É você entender uma referência. Ele não foi a única, tivemos muitas referências, ele foi a maior referência. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável, isso é indiscutível. Mas ele manda seus mensageiros, nossos irmãos mais velhos, de acordo com a cultura, de acordo com a necessidade, de acordo com a situação, para falar exatamente as mesmas coisas. Para falar exatamente as mesmas coisas. Só de uma forma que a gente possa entender. É emoção. O que Jesus estava fazendo? O que os outros estavam fazendo? Nos ajudando a administrar as nossas emoções. Não as emoções primárias, mas as emoções, que chamamos de sentimentos, ou emoções híbridas, que partem das emoções primárias. Ninguém sofre por amor, das emoções primárias. Ninguém sofre por medo, ninguém sofre pela raiva, alegria ou tristeza. Nós sofremos pela constelação de emoções que partem dessas. Mágoa, ressentimento, ódio, ansiedade, insatisfação, angústia. O que é isso? São emoções híbridas. Assim como na natureza tem o tóxico e o reciclável, as nossas emoções também. Nós temos que fazer o quê? Filtrar quais são as emoções tóxicas, quais são as emoções recicláveis, e quais são as sementes positivas e quais são as sementes negativas. Isso é uma decisão. E é tão interessante essa decisão que vocês imaginem que Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Não sei se isso é bom ou se é ruim, tá? Mas vai ficar para reflexão de cada um de vocês. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Nós chegamos num ponto que a nossa consciência chegou num nível que nós adquirimos esse livre-arbítrio. Os animais têm livre-arbítrio? Tem, mas está atrelado ao instinto de conservação deles, ao instinto de sobrevivência. Eles também tomam decisões, mas está baseado numa outra situação. Nosso livre-arbítrio, diferente dos animais, é diferente. Porque os animais não têm ideia de passado e futuro. Os animais só vivem o presente. Quando se fala que eles têm o pensamento fragmentado, não é que é picotado, é que eles só vivem o presente. Nós que pensamos no passado, nós que sabemos que estamos no presente e nós que projetamos o futuro. O reino animal não tem isso. Por isso que o único ser vivo do planeta Terra que morre é o ser humano. Nenhum outro ser vivo morre, não. Só o ser humano. Por quê? Porque é o único que sabe que vai morrer. Desde pequenininho ele sabe que vai morrer. Os outros seres vivos não sabem disso. E por não saberem disso, o que eles fazem? Vivem. Vivem. Aliás, o nosso sofrimento está no passado, no presente ou no futuro? No futuro? No presente? No passado? Veja, olha que interessante isso. O que é a depressão? Excesso de passado. O que é ansiedade? Excesso de futuro. O que é estresse? Excesso de presente. Entendeu? Veja. Mas nós sofremos muito mais pelo passado e pelo futuro do que pelo presente. Só que existe um problema. O nosso espírito, essência, estou falando da essência agora, ele não trabalha tempo cronológico.
O nosso corpo não trabalha tempo cronológico. Ele só vive em um tempo, o presente. Nosso espírito trabalha somente um tempo, chamado presente contínuo. Nosso espírito. O nosso corpo, que é um corpo animal, não trabalha também passado e futuro. Para ele, está acontecendo agora. Então, se você trouxer algo de 10 anos atrás, para o seu corpo está acontecendo agora. Ele não consegue diferenciar. Se você está sofrendo por algo que você acha que vai acontecer daqui 90 dias, o seu corpo não entende 90 dias. Ele sofre agora. Entendeu? Isso altera todo o nosso sistema imunológico. Altera todo o nosso metabolismo, porque é o pensamento. Nós temos trilhões de células alimentadas pelo nosso pensamento. Então, se você traz algo de 10, 20, 30 anos atrás, é agora que está acontecendo. E ele se coloca naquela condição como se estivesse acontecendo. Como se estivesse acontecendo naquele momento. Você acha que daqui 90 dias vai acontecer um problema grave e fica pensando, o seu corpo não entende 90 dias. É um corpo animal. Ele entende o agora. Isso ele altera todo o sistema imunológico. O que acontece quando você arma o seu sistema imunológico 20 vezes por dia? Ele enfraquece. Ele não foi construído para armar 20 vezes por dia. Aí o que acontece com as doenças? Se instalam. Porque o seu sistema imunológico está enfraquecido. E por quê? Porque situações que você trouxe e que são irreais. Não está acontecendo ali naquele momento. Ele está preparado para o presente. Se você traz alguma coisa de 20 anos, é presente. Se você traz alguma coisa de 1 ano para frente, é presente. Veja. Então, o nosso espírito, por isso que o verbo amar, a gente pode conjugá-lo na língua portuguesa, passado, futuro. Mas ele não existe espiritualmente falando. Porque o espírito, essência, vive só um tempo, o presente contínuo. Olha a importância de a gente estar pensando no hoje. O que eu estou sentindo, o que é passado, que traga como aprendizado e experiência. Eu posso trazer uma situação como aprendizado e experiência. Eu posso me programar para o futuro? Claro. Mas não sofra por isso. Se você traz o sofrimento, é porque existe uma outra situação dentro de você. Uma angústia dentro de você. E angústia é o quê? Entre conceitos. É um vazio existencial. É o termômetro da melhora. Alguma coisa dentro de você que tem que ser reavaliado, ressignificado. Como você não faz, você acaba angustiando. É o seu espírito pedindo. É a individualidade conversando com a personalidade. Deixa. Nós temos uma individualidade e temos uma personalidade. Nome, sobrenome, condições físicas e personalidade. Individualidade. A individualidade conversa o tempo todo com a personalidade. Troca informações o tempo todo. A individualidade é arrogante, é prepotente, é vaidosa, é orgulhosa. Veja. E aí fica esse conflito o tempo todo dentro de nós. Quando a gente aprende a ouvir a individualidade, o que acontece? A personalidade se curva e a coisa flui. Quando entramos em oração, em prece, muitas vezes nós pensamos da seguinte forma: eu vou conversar com Deus, eu vou conversar com Jesus, eu vou conversar com a espiritualidade superior, eu vou conversar com o meu anjo da devoção, com o meu santo. Tudo bem, até aí não é caminho nenhum, não é problema nenhum. Mas você não vai conversar com eles. Você vai conversar com a sua individualidade. A sua individualidade, a nossa individualidade é a nossa essência. A individualidade é a nossa essência. Ela não entende palavras. Veja, vou falar com Deus. Mas Deus precisa de palavras? Mas por que eu uso de palavras então? Porque a personalidade não sabe se comunicar se não for através de palavras.
Então a nossa personalidade só sabe se comunicar através de palavras. Então é natural que a gente fale. Porém, Deus, a espiritualidade superior, não se comunica por palavras, por sentimento, vibração. Então, quando a sua personalidade tem humildade suficiente para conversar com a sua individualidade, o que é a individualidade? É a nossa essência divina. E você, através de palavras, mas vibrando, sentindo o que você está falando, você conecta a sua individualidade. Uma vez conectado à sua individualidade, se conecta com tudo. Exato. Primeiro, você tem que convencer a você mesmo daquilo que você está falando. Você tem que sentir cada palavra. Porque a sua individualidade também não entende palavras. Ela entende a vibração dos seus sentimentos. Se você conseguir conversar com a sua individualidade, você conversa com o universo. Se você não conseguir conversar com a sua individualidade, só perdeu tempo. Então, posso me conectar com Deus? Claro. Posso me conectar com o universo? Claro. Com o santo da devoção? Claro. Mas antes você vai conversar com você. Porque se você não convencer nem você mesmo daquilo que você está falando, nem vai chegar a lugar nenhum. São só palavras ao vento. Pode ser uma oração maravilhosa, maravilhosa. Se você não sentir cada palavra, são só palavras jogadas ao vento. Então, às vezes, um muito obrigado de coração, você conecta a sua individualidade e essa gratidão chega em tudo. Chega simplesmente, é automático, é uma fração de segundo. É uma fração de segundo. Mas se você não conseguir convencer a você mesmo, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, quando nós entramos em prece e oração, é uma conexão entre personalidade e individualidade, com emoção. Com emoção. E a sua individualidade, que é uma essência divina, vai trabalhar através da vibração para que a sua personalidade seja melhor. Entendeu? De repente a sua individualidade fala assim: perdoa. A personalidade: não perdoa e ainda vou me vingar. Veja, não tem uma vozinha dentro de nós, às vezes, olha, haja de uma forma diferente? É a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito as leis de Deus na consciência dos homens. Então veja, escute a própria consciência. A individualidade é a própria consciência. É a própria consciência. Consulte, converse com ela. Ela é racional. Ela é racional. Ela tem uma estrutura de amor, mas ela é baseada na razão, no bom senso, no discernimento. No discernimento. Então veja, provas, expiações e regeneração é um estado de espírito, é um estado de vibração, de seres conscientes que começaram a olhar para dentro de si, sem subterfúgios, sem fugas psicológicas, de uma forma sincera, de uma forma humilde, e aí sim entram em conexão com as emoções primárias, naturais, saudáveis, entende o que passou daquilo e começa a olhar aquilo de uma outra forma. Olhar aquilo, rever, ressignificar, refletir e entender que, por exemplo, o egoísmo coordenado pelo alto amor, o egoísmo coordenado, direcionado pelo alto amor traz benefício. O egoísmo coordenado pelo orgulho traz um malefício. Interessante pensar dessa forma. Então, quem trabalha o alto amor aceita as suas próprias sombras. Aliás, para terminar a aula de hoje, o que mais nos apavora não é o nosso lado sombra. Não é o nosso lado sombra que mais nos apavora. É o nosso lado luz. É isso que nos apavora. Saber de todos os potenciais que nós temos, sabemos tudo que a gente pode superar e a gente fica com medo. Então, o que apavora um ser humano não é o seu lado sombra, é o seu lado luz. Porque o lado sombra é ilusão.
Qual é a maior dor que nós sentimos? Dor e ilusão. Qual é a maior carência? Qual é a pior droga? Qual é o maior desafio? O perdão. Veja, essa é a Fátima. Viu? Depois... Eu ia falar só 20 anos, né? Ela exagerou. Faz 20 anos. Okay? Faz 20 anos que eu venho falando isso. Ela gravou. Né? Isso é marmelada, não tá certo, você deve ter. Marmelada? O problema é que eu coloquei essas 4 perguntas e vocês têm que colocar a palavra auto na frente. Auto-ilusão, auto-carência, auto-mentira, auto-perdão. Então quem trabalha o amor próprio começa a entender que a pior dor é a auto-ilusão, que a pior droga é a auto-mentira, que o maior desafio é o auto-perdão, entendeu? Que a maior carência é a auto-afetividade. Então, o que nós estamos devendo para nós? Isso. Carlos, o que é felicidade como prova de expiação? Felicidade como prova de expiações é uma fórmula matemática. F é igual a R menos E. Realidade menos expectativa. Felicidade é realidade menos expectativa. Veja, então felicidade, Deus nos criou para sermos felizes. No mundo primitivo, provas, expiações, regeneração, felizes, celeste e os outros mundos. Ele nos criou para a felicidade. Independente do nível que a gente esteja. Só que nós colocamos a felicidade onde ela não está. Em coisas, em pessoas, em lugares, em posições sociais. Ela não está aí. Felicidade é um estado de espírito. Coisas, pessoas, lugares e posições sociais nos trazem momentos de felicidade e satisfação. Mas felicidade é um estado de espírito. Por isso que a ciência não consegue. Por isso que não existe o contrário de felicidade. Como não existe o contrário de vida. Veja. Tem palavras que não existe o contrário. E é de propósito que a espiritualidade trouxe isso para a gente. Porque existem algumas palavras que não têm contrário. O contrário de vida não é morte. Porque o contrário é de nascimento que é morte. Não existe contrário de vida. Vida é vida. O contrário de nascimento é morte. Mas não é vida. O contrário de felicidade também não tem, porque infelicidade é a negação. O prefixo in na frente significa não quero ser feliz. Infelicidade é a negação da felicidade, não é o contrário da felicidade. Então, a espiritualidade nos trouxe algumas palavras para que a gente pudesse refletir sobre isso. Então, Deus nos criou para a vida, por isso que não tem o contrário, nos criou para a vida. Temos uma única vida, inclusive, e milhões de existências. Eu falo vidas passadas, vidas futuras, é só um jeito de falar, mas vida é único. Por isso que o apóstolo Paulo, lá atrás, falou isso, que nós temos só uma vida. Temos mesmo, ele tem toda a razão. É só uma vida, só que milhões de existências. E felicidade, Deus nos criou para felicidade. E felicidade, provas e expiações, é o que? Realidade menos expectativa. Não é zero de expectativa, mas um mínimo de expectativa. Em relação a nós mesmos, em relação a pessoas e situações. Pessoas e situações. Porque cada ser humano é único. Cada ser humano está passando pela nossa vida como nós estamos passando pela vida das pessoas. Isso é natural, isso é saudável. Estamos todos aqui de passagem, que é uma escola. Essa personalidade é só mais uma, entre centenas que já existiram. Veja, e cada personalidade ensina. Mas essa é a principal de todas, que já tivemos. Porque é essa que está nos dando a consciência de nós mesmos. Nós estamos nos abrindo e nos permitindo a termos consciência de nós mesmos. No mundo complicado lá fora. Na época de Jesus estava pior ainda, tá? Na época de Jesus era 10 vezes pior, em todos os sentidos.
em todos os sentidos, era 10 vezes pior. O que a espiritualidade superior espera de nós no mundo lá fora? Que a gente seja um agente facilitador. Que lá fora, que a nossa prática, que a gente seja um agente facilitador, não um agente complicador. Gente para complicar tem um monte. Gente para facilitar, gente para sorrir, gente para abraçar, gente para ajudar, gente para compartilhar, gente para pedir desculpas. É o que o mundo está precisando. O que o mundo está precisando. E Deus conta com a nossa ajuda nesse sentido. Ele conta com a nossa ajuda. Não só dos espíritas, mas católicos, evangélicos, budistas, hinduístas, pouco importa. Mas que as pessoas sejam seres humanos melhores lá fora. Que busquem a informação, mas que traduzam essa informação lá fora. Através de quê? De atitudes. Somos falíveis, somos perfectíveis, isso faz parte. Isso faz parte. Mas se a gente não conhecer a nós mesmos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos repetir mais algumas existências batendo na mesma tecla. Então, antes de julgar, antes de condenar, uma vez perguntaram para o Chico Xavier, isso na década de 70, houve um caso no Brasil que movimentou a opinião pública. Foi um crime que aconteceu no Brasil, na época, e movimentou o Brasil todo frente a uma situação. E aí foram perguntar para todas as autoridades na época, religiosas ou não, sobre aquilo, porque tinha abalado a opinião pública. Aí perguntaram para o Chico qual era o conceito que ele tinha de criminoso. Aí Emmanuel se aproxima dele e fala assim: criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Veja. Eu posso não ter cometido aquele crime, mas quantos crimes nós cometemos o dia todo? Com consciência, inclusive. Então, qualquer um de nós que foi descoberto. Como que eu posso julgar alguém, condenar alguém? Posso não concordar com a opinião, posso concordar, as leis existem e devem ser cumpridas. Não é essa a questão. Mas julgar e condenar, jamais. Não temos moral para isso. Não temos. Não temos. Existem leis que devem ser cumpridas. Ótimo. Mas não sou eu que vou julgar e vou condenar. Eu não. Lembra da frase de Jesus? Que atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Ele não estava nem falando daquela situação específica. Ele estava falando que pecado naquela época se traduzia como erro. Que atire a primeira pedra quem estiver sem nenhum erro. Aí ela pensou assim, falou assim, agora vem a pedrada, vem dele, né? Porque era o único que não tinha erro. Veja, o único que não tinha erro era ele. Ela ficou imaginando, agora fiquei sozinha com ele, vou tomar uma pedrada. O que ele falou para ela? Eu também não te julgo. Vá e não peque mais. Veja. Veja. Entenderam? Então, para trabalhar isso, eu preciso trabalhar as emoções. Se esses espíritos chegaram nesse nível, eles passaram por isso. Em algum momento, esses espíritos que para nós é referência, não só Jesus, mas todos esses, eles passaram pelo mesmo curso chamado alfabetização emocional. Todos. Ou no planeta Terra, ou em outros planetas, mas todos eles, em algum momento, sentaram, estudaram, reveram, ressignificaram, reavaliaram, praticaram. Então, se eles chegaram onde eles chegaram hoje, que é para nós, são as nossas referências, é porque eles já passaram por aqui. Tanto na teoria quanto na prática. Tanto na teoria quanto... Porque todo espírito é chamado em algum momento a estudar sobre isso, pesquisar sobre isso. O que acontece dentro dele. Quais são as emoções? Quais são as emoções híbridas? O que está na constelação da raiva? O que está na constelação do medo? O que isso significa? Mas todas as emoções, todas, até aquelas que a gente julga negativa, ela tem algo de positivo. Mesmo aquela emoção que você julga é negativa, ela tem algo de positivo. Eu tenho que descobrir qual é a lição que ela quer trazer para mim.
Qual é a lição essencial daquele sentimento que está cristalizado dentro de mim, às vezes há anos ou décadas? O que ele está querendo me dizer? Quando eu tenho a humildade para olhar para isso, eu cresço. Sem justificar e sem terceirizar. Uma boa tarde a vocês. Até a próxima. Beleza? Vou fazer a prece de encerramento. Então vamos, nesse momento, agradecer pelo abraço acolhedor que recebemos. Pela alegria de estarmos aqui. Pela oportunidade de estarmos próximos aos nossos entes queridos que já estão no plano maior. Por uma doutrina que nos abraça, que nos acolhe. Agradecemos a Allan Kardec, a Chico Xavier, a Divaldo Pereira Franco, a tantos espíritos, espíritas ou não, mas que estão nos ajudando a crescer como seres humanos. E que Deus nos conceda sempre a oportunidade do aprendizado. Porque se existe algo que nos traz felicidade, é aprender. Aprender sobre o universo, mas principalmente aprender sobre nós mesmos. Que assim seja.